Olá pessoal, boa noite a todos. Lá no sítio, a gente tinha um costume antigo que veio de minha avó. No Natal, a gente sempre montava a mesa da ceia bem farta, mas tinha que deixar o lugar do meu falecido pai arrumado. Era o lugar dele na cabeceira, com um prato de louça, talher de metal e o copo que ele sempre bebia. A minha mãe dizia que, enquanto a gente lembrasse dele com fartura, a alma dele nunca ia passar fome em outro plano. Eu sei, é coisa de gente antigamente, mas a gente respeitava e pronto. Nesse ano, que era 1998, a casa estava cheia. Meus irmãos vieram de Belo Horizonte com as esposas e uma penca de filhos. Na hora da ceia, aquela algazarra. Mas o lugar do pai estava lá, intocado. Minha mãe serviu o prato dele igualzinho ao nosso. Um pedaço generoso de pernil, farofa de miúdos, arroz com passas e um pouco de maionese. O prato predileto dele. E ficou lá, bonitão, enquanto a gente comia e conversava. Pois bem, lá para as 2 da manhã, o povo foi se acomodar. Como o sítio é pequeno para tanta gente, espalhamos colchão na sala e nos quartos. Eu ajudei a fechar tudo. Eu mesma passei o ferrolho na porta da cozinha e tranquei a porta da sala na chave. Os cachorros estavam tudo preso do lado de fora. Bem, cedo, antes do sol raiar, eu levantei para passar um café. A casa estava num silêncio danado. Quando entrei na cozinha, eu parei na hora. O prato do meu pai, que estava cheinho quando a gente foi se deitar, estava limpo. Mas não era limpo de alguém que jogou comida fora ou de um bicho que comeu tudo. As marcas no prato eram marcas de garfo e tinha um restinho de osso de pernil no canto, cortado rente, sem um fiapo de carne, do jeitinho que o meu pai gostava de fazer. A faca estava atravessada no prato e o guardanapo de pano estava dobrado ao lado, da mesma forma que meu pai dobrava. Então pensei, bom, algum desses moleques levantou de noite e comeu a comida. Meus sobrinhos estavam tudo ferrado no sono. Cara de quem não levanta dali, nem por reza brava. Meus irmãos, tudo homem feito, cético, ficaram cabreiros. A gente conferiu as trancas. Estava tudo fechado por dentro. Não tinha sinal de farelo no chão e nem rastro de bicho. Quando eu fui lavar o copo de vidro, ele, que estava vazio, porém no fundo, tinha um cheiro forte, um cheiro de fumo de corda, exatamente o que o meu pai pitava, todo dia depois da janta. A gente nunca mais deixou de servir o prato, mas eu nunca mais tive coragem de ser a primeira a entrar na cozinha no dia 25 de dezembro. Olá a todos, eu gostaria de contar esse caos que minha sogra conta pra gente até hoje. Ela é uma mulher de fibra, criada no interior, daquelas que não se assustam com bobagem. Mas o que ela viveu lá pelos meados dos anos 90, em um sítio bem distante, mudou o jeito dela de ver o mundo. Naquela época, ela morava em uma casa construída em cima de tocos. Um costume muito forte na zona rural antigamente, para manter a casa longe da umidade e de bicho rasteiro. O marido dela tinha saído e ela estava lá sozinha com as crianças, cuidando, inclusive, de um bebê pequeno. Era uma madrugada daquelas que você não ouve nada,
até que o tempo começou a virar. E ela acordou com um barulho vindo debaixo da casa, onde os porcos dormiam. O escarcéu estava feito. Os porcos estavam em um grito desesperado. Os leitões pequenos estavam no alvoroço e só os cachorros da casa estavam uivando de um jeito arrepiante, correndo para dentro da mata como se tivessem visto a morte. Minha sogra, preocupada com a criação, pegou um farolete e desceu a escada para ver o que era. Quando ela clareou para debaixo da casa, o sangue dela gelou na hora. Robert, ela deu de cara com uma criatura enorme. Uma coisa que não batia com nenhum bicho que ela conhecia. E ela conta que o que mais impressionou foram os olhos vermelhos, brilhando em um rastro de luz, e dentes enormes. O bicho já estava com um leitão na boca, abocanhado com força. Ela nem pensou duas vezes. Deu meia volta, subiu a escada num pulo e se trancou a porta de casa com tudo. Mas o bicho não se deu por satisfeito. A criatura veio logo atrás e bateu na porta com uma força bruta, fazendo a madeira toda estalar. Depois daquele baque na porta, o bicho sumiu no mato e levou um dos leitões embora. Minha sogra conta que nunca sentiu um pavor tão grande na vida dela, nem quando enfrentou uma jaguatirica no mato. Ela tem certeza absoluta que era um lobisomem, porque nada na natureza tem aquele tamanho e aquela audácia de vir bater na porta da gente. Olá a todos, quem está falando aqui é o Jefferson. Eu trabalho com montagem de estrutura metálica aqui no Triângulo Mineiro. E a história que eu vou te contar não aconteceu comigo, mas com um conhecido distante, um tal de Toninho, que era ajudante de pedreiro na época. O Toninho era um sujeito simples, trabalhador, mas estava sempre com a corda no pescoço, devendo até o que não tinha. Todo mundo conhecia ele como um homem de palavra, daquele tipo que honra até as calças. Só que o dinheiro muda as pessoas, e com ele a mudança foi feia. Pois bem, lá para a rabeira de 2013, o Toninho estava desesperado. Diz que ele foi em um terreiro de macumba lá na periferia, um lugar sério que o pessoal frequentava para pedir ajuda. Ele fez uma promessa para o santo, para o Exu que cuidava do lugar. Ele falou com todas as letras e na frente de testemunhas: se eu ganhar o prêmio da Mega Sena da virada, eu dou metade do que eu receber para o terreiro, para fazer a obra social e levantar o barracão. O pessoal de lá disse para ele que com o sagrado não se brinca, que promessa feita é dívida cobrada. Ele jurou de pé junto que cumpriria. Pois é, aconteceu o impossível. Toninho ganhou. E não foi o prêmio sozinho, mas ele levou uma bolada de alguns milhões. Na primeira semana, o homem sumiu. Mudou de telefone, comprou uma caminhonete zero e uma fazenda para os lados de Prata. O pessoal do terreiro tentou contato, mandou recado por conhecido, mas o Toninho mandou dizer que a promessa era para caso ele ganhasse sozinho. Como ele ganhou o prêmio dividido, ele não tinha que dar nada. Pois é, só que a conta não demorou para chegar. Começou com os bichos na fazenda. Ele comprou um gado de raça, coisa fina. Numa manhã, ele chegou no curral e viu 5 bois mortos. Robert, o bicho não tinha doença nenhuma. Eu ouvi o relato do veterinário que foi lá.
Os ossos das pernas dos bois estavam todos moídos, como se uma prensa tivesse esmagado os animais contra o chão. O Toninho achou que era olho gordo, mas aí a coisa foi pro lado pessoal. Numa noite, ele estava dormindo na casa nova da fazenda, quando ouviu uma pancada na porta da madeira que fez a casa toda tremer. Ele levantou com a espingarda na mão, achando que era ladrão. Quando chegou na sala, a mesa de jantar, pesada e de madeira de lei, estava virada de pernas para o ar. Dali para frente, foi só ladeira abaixo. O dinheiro começou a sumir em processos, o banco bloqueou conta por erro que ninguém explicava e a saúde dele acabou. Ele começou a ver vulto de dia, ouviu o barulho de corrente sendo arrastada no asfalto na frente de sua garagem todo santo dia. O Toninho foi definhando, ficou pele e osso. A caminhonete pegou fogo sozinha dentro do galpão. O estrondo da explosão do tanque foi tão forte que quebrou os vidros da casa toda. Ele perdeu fazenda, a mulher foi embora e ele acabou morando de favor. Hoje, diz que o Toninho vive perambulando pela rodoviária, pedindo trocados. Ele não tem mais nada, e nem a dignidade. O rosto dele parece que envelheceu 50 anos em 2. Quem viu diz que ele chora falando que o homem da capa tá sempre esperando ele no próximo poste. Bem, Robert, o que eu vou contar foi me contado em um bar, por uns bêbados que estavam lá. Eu não posso garantir que é verdade, mas é uma história muito boa. Foi assim que um desses sujeitos me contou. O que eu vou contar aconteceu com um vizinho nosso lá na época. O cara era profissional, trabalhava como caseiro de sítios e chácaras, conhecia a lida do mato e não era de se assustar com qualquer coisa. Pois bem, esse vizinho foi convidado para trabalhar em uma chácara que ficava em uma localidade a poucos quilômetros da cidade de Redenção. O combinado era ele morar lá junto com os patrões, um casal de velhinhos, cada um já com seus 70 e poucos anos. Gente que parecia inofensiva, sabe como é, né? Mas a coisa começou a ficar estranha logo de cara. Na segunda noite dele como caseiro, por volta das 5 e pouca da tarde, ele resolveu armar a rede dele para descansar. Lá no Pará, nessas horas, o sol já começa a sumir e o breu vai tomando conta de tudo. E ele estava lá na dele, deitado, quando começou a ouvir o casal de velhinhos sussurrando em um canto. O vizinho achou que era conversa boba, mas resolveu apurar os ouvidos e o que ele escutou fez ele ficar apavorado. Os velhinhos estavam cochichando assim. Esse aí, hoje nós vamos jantar ele. E o outro respondia. Pois então vamos logo para as bananeiras, que hoje à noite é lua cheia. E o pior, Robert, eles diziam com uma calma pavorosa. Ele não pode desconfiar. Vamos devorar até os ossos desse infeliz. Naquela hora, passou um filme na cabeça do meu vizinho. Ele lembrou que o povo comentava que muitos outros caseiros tinham abandonado o serviço daquele casal e ido embora sem nem levar as roupas. Na hora, ele entendeu tudo. Os caras não fugiram, eles foram comidos. Assim que o casal de velhos saiu em direção ao bananal, ele nem pensou 2 vezes. Levantou da rede num pulo, nem pegou chinelo, nem camisa, nem nada. O homem saiu em disparada em direção à cidade, correndo pelo meio do mato, como se o próprio cão tivesse no calcanhar dele. Ele
nunca mais voltou para aquela chácara e nunca mais quis saber de trabalhar como caseiro na vida. O trauma foi tão grande que o coitado chegou a achar que estava ficando louco. Olá a todos. Podem me chamar de Betão. Sou motorista de profissão há mais de 20 anos. Já rodei esse Brasil todo carregando gente e carga. E você sabe como é. Quem vive na estrada não é de se assustar com pouca coisa não. Pois a gente vê bastante coisa estranha. Pois bem, eu estava fazendo a última linha rural. Aquela que recolhe o pessoal que trabalha na roça e traz para a cidade. Era uma noite de muita neblina, daquelas que você mal enxerga o capuz do ônibus. O carro era um Mercedes antigo, barulhento, que a gente chamava de cabrito. Perto das 10 da noite, eu já tinha deixado o último passageiro no ponto da igrejinha. Pelo meu controle, o ônibus estava vazio. Dei aquela conferida no retrovisor interno e vi que não tinha ninguém. E segui viagem para a garagem, que ficava a uns 10 quilômetros dali. No meio do caminho, tem uma curva muito fechada, conhecida como a Curva do Mirante. É um lugar perigoso, onde já caiu muito caminhão. Quando eu entrei na curva, por coincidência olhei para o espelho, costume de motorista. Então eu vi, tinha um homem sentado lá no último banco. Ele estava de cabeça baixa, vestindo uma jaqueta cinza e um boné escuro. Eu pensei, uai, como é que esse sujeito ainda está aí? Eu tinha certeza que todo mundo havia descido. Enfim, pensei apenas que não tinha visto ele entrar e que quando olhei a primeira vez, ele devia estar deitado no banco e eu não tinha visto. Continuei o trajeto. Olhei para o espelho de novo e o cara continuava lá, imóvel. Ele não se mexia nem com os solavancos dos buracos. Aquilo começou a me dar um incômodo. Pensei em parar e perguntar para onde ele ia. Mas a estrada ali é um breu total e eu estava doido para chegar na empresa. Fui o caminho todo vigiando o sujeito pelo retrovisor. Ele não levantava a cabeça para nada. Quando a luz do pátio da garagem apareceu no fim da reta, eu senti um alívio. Parei o ônibus na frente da guarita. Quando o vigia abriu o portão, eu olhei para o fundo para avisar para o cara descer. E Robert, o banco estava vazio. Eu desci do ônibus com as pernas bambas, quase caindo no asfalto, e fui falar com o seu Atenor, o vigia que está na empresa desde o começo, para ele voltar comigo e fazer uma ronda no ônibus, pois, até aquele momento, eu achava que ele devia estar escondido para assaltar ou sei lá o quê. Bom, a gente voltou, olhamos e não tinha nada. Então eu contei para ele. Contei, meio gaguejando. O homem nem se espantou. Ele falou que há exatos 30 anos, naquela mesma curva, um motorista da empresa morreu em um acidente feio. O nome dele era Jorge. Ele estava usando uma jaqueta cinza e um boné quando o ônibus tombou. E vira e mexe, o motorista conta que viu ele dentro de algum ônibus da mesma forma que eu vi.